A taxa de desemprego no Brasil caiu para 12,3% no trimestre encerrado em maio, atingindo 13 milhões de pessoas, segundo dados divulgados no último mês pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Apesar da queda na taxa de desocupação, os números de subutilizados e desalentados atingiram o recorde de toda a série histórica da pesquisa, iniciada em 2012. Além disso, a informalidade também é a maior já registrada, mostrando que as condições de trabalho no Brasil estão longe do ideal. O professor Wilson Aparecido Costa de Amorim, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP, explicou o cenário atual do mercado de trabalho brasileiro. O que a gente observa no mercado de trabalho brasileiro nos últimos anos e nesse comportamento mais recente é que há uma taxa de desocupação muito alta, né? Ela permanece alta, apesar de ter caído um pouquinho em relação ao ano de 2018, ela permanece elevada. A gente tem aí um contingente de quase 13 milhões de pessoas desocupadas. Bom, que outros indicadores a gente pode trazer para poder ilustrar esse quadro de gravidade, digamos assim, para o mercado de trabalho? Como o mercado de trabalho brasileiro ele é estruturalmente muito heterogêneo, em síntese, entre você estar desempregado e você estar ocupado com carteira assinada, que é um emprego ideal, né? Você tem várias situações intermediárias. Você tem o trabalho por bico, que aí você vai acabar tendo desemprego pelo trabalho precário, digamos assim, né? Você tem medidas que vão sinalizar que você está ocupado como assalariado, mas você está trabalhando sem carteiro, quer dizer que é um emprego de menor qualidade. E há situações em que você tem até a carteira assinada, mas você teria disposição para trabalhar mais horas, mas a empresa não quer te contratar por mais horas porque ela não precisa. Então isso é o que a gente vai colocando aí na conta da subutilização da mão de obra, da força de trabalho. Tem gente que quer trabalhar e não consegue, tem gente que já está trabalhando, mas com uma jornada de trabalho insuficiente, ou seja, ganhando pouco para a jornada de trabalho que tem, com 1, 2, 3 horas por dia ou poucos dias na semana. E finalmente ainda há um grupo de pessoas que está desalentado, ou seja, são pessoas que estão sem condições financeiras de buscar emprego ou simplesmente não saem mais de casa porque não estão vendo perspectiva de encontrar uma ocupação que seja razoável, né? Então, ou o cara não tem o recurso para sair de casa, se a gente for fazer uma conta rápida, significa sair 3 ou 4 dias por semana para buscar um emprego que você não tem certeza se vai buscar. Então, para quem não tem orçamento, para quem não tem renda, uma despesa de 200, 300, 400 reais por mês é uma despesa inviável de sustentar. Então, essas medidas, elas são importantes, né? A subutilização da mão de obra, a taxa de desocupação, volume de pessoas desalentadas, porque elas dão uma dimensão mais clara do volume de pessoas e famílias, por extensão, que se encontram nessa condição precária ou grave mesmo de inserção no mercado de trabalho. Wilson Amorim também destacou a relação intrínseca entre as taxas de desemprego e o crescimento econômico. O emprego ou a ocupação, né, se a gente quiser pensar num sentido mais amplo, ele é muito dependente, né, é uma variável dependente, como os economistas gostam de falar, do crescimento econômico. Ou seja, se você tem crescimento econômico, você tem necessidade de pessoas dentro das empresas trabalhando. Então, a demanda das empresas por contratar pessoas, ela é dependente do ambiente econômico. Se o ambiente econômico promete crescimento, promete chegada de novas empresas ou novos investimentos produtivos, ou seja, compra de máquinas, expansão das fábricas existentes, obras públicas, essas coisas, a tendência é você ter uma ocupação maior, né? O que está acontecendo com o Brasil hoje, né? Infelizmente, o ano de 2019 tem sido decepcionante do ponto de vista do crescimento esperado ao final do ano de 2018. Projeções, né, de crescimento econômico para 2019 vêm encolhendo mês a mês, e hoje elas já estão abaixo de 1%, o que significa que o Brasil está praticamente parado. Esse cenário ele vai ficar por quanto tempo? Bom, ele não é um cenário para a gente dizer, não, agora vai ser sempre assim. Em algum momento a economia vai recuperar, né? Em algum momento confiança, digamos assim, vai voltar no ambiente empresarial e a demanda por mais pessoas nas empresas vai aumentar. Vai haver mais contratação. O professor também apresentou possíveis iniciativas governamentais para reacender a economia nacional e gerar novos empregos. As
saída clássica dos governos, quando estão de frente para períodos de crise muito profunda e de desemprego elevado, é estimular a economia, principalmente com gastos públicos, com obras de infraestrutura, de transporte, infraestrutura na área de saneamento básico, porque a construção civil, em última análise, ela tem uma capacidade de alavancar investimentos nas outras áreas. Você investe na construção civil, você compra matéria-prima, compra equipamento, isso vai ser produzido na mineração, vai ser produzido na indústria, você contrata tanto numa quanto noutra e ao final a gente tem mais gente trabalhando e a economia se torna mais confiante, digamos assim, esse crescimento se alastra. O que há é que o atual governo não esboçou nenhum tipo de medida que fosse expressiva, né, na direção de favorecer essa despesa pública, né, focada em aumento de obras e tudo mais. Não havendo isso, a outra linha de estímulos, ela seguramente deveria vir na área bancária, ou seja, a redução das taxas de juros, que apesar da taxa de inflação ser baixa, elas permanecem muito elevadas no Brasil, e criação de condições mais favoráveis à concessão de crédito às empresas para que elas possam crescer. Um conjunto bem articulado, um conjunto bem fundamentado de medidas nesses dois espaços, ou seja, obras públicas para dar o pontapé inicial, digamos assim, num período de expansão da economia, mas a garantia de operações de crédito de médio para longo prazo para estimular o investimento produtivo, sinalizaria um ambiente econômico mais favorável para o crescimento do emprego e a queda da taxa de desocupação e dessas outras taxas negativas que a gente falou anteriormente. Então, os dias que a gente tem, pelo menos em 2019, provavelmente 2020, ainda estão marcados pela incerteza em relação a essa queda mais expressiva na taxa de desocupação por causa disso. Nós ouvimos o professor Wilson Aparecido Costa de Amorim, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP. André Neto, para a Rádio USP.